Feche seus olhos um pouquinho comigo. Deixa o Espírito Santo te tocar, como diz a pastora. O Senhor, Ele quer nos quebrar. Deixe que Ele te quebre nesta noite. Se existe alguma reserva ainda inteira, deixe que o Espírito Santo quebre. Se existe algum pedacinho ainda inteiro, é este pedacinho que o Espírito Santo está dizendo que Ele precisa quebrar. E Ele quer nos fazer nesta noite mais do que vencedoras, porque somos. Oh, meu Deus, quantos podem adorar ao Senhor neste lugar? Oh, Espírito, te adoramos, Yeshua. Te adoramos, Senhor, neste lugar, ó Deus. Senhor, somos, ó Deus, somos, ó Pai, sucinto a Tua voz neste lugar. Deixe que o Espírito Santo nos toque, meu Deus. Pode aplaudir a Jesus. Oh, te adoramos, Senhor. Se libere neste lugar. Dê um grito de glória. Dê um grito de aleluia. Dê um grito de glória ao seu Abba nesta noite. Te adoramos, Senhor. Toda glória seja dada ao Yeshua. Toda adoração ao Rei dos Seis, ao Senhor dos Senhores neste lugar. Aleluias. Aleluias. Meu Deus, está forte a unção neste lugar. Queria pedir para... Eu tenho uma toalhinha da escola de Esther na minha bolsa. Queria pedir para providenciar para mim aí. É tão forte o que está acontecendo aqui, minha amada. Como diz a pastora, e a confirmação. Se você veio retraída, porque muitas das vezes... Obrigada, pastora. Você não sabe o que está acontecendo com a irmã que está do seu lado. Você não sabe como ela saiu de casa. Talvez teve uma discussão com o vizinho, com o marido, com o filho. Às vezes uma chateação. E nós nos preocupamos tanto com o nosso eu, né? Nos arrumamos durante o dia. Obrigada. Nos arrumamos, cabelo, pé, mão, corremos. E muitas das vezes a mulher que está do seu lado entrou ferida, triste, angustiada. E ela está esperando um abraço. E um abraço, se vocês soubessem como um abraço ele cura, como um abraço transforma, como eu amo atos proféticos. Essa igreja é uma igreja profética, amém? Amém. A primeira vez que eu entrei nessa igreja, um ato profético foi dirigido até mim. Eu nunca vou esquecer. Foi algo tão simples, e eu vou partilhar com você nesta noite, que o Espírito ele já direcionou tantas coisas hoje aqui, pastora. E quando a pastora Marinês, há um mês e pouco já, né, deu pra gente essa honra, porque servir o reino é uma honra. E eu costumo dizer que para mim é prazer servir ao Senhor, ministrar vidas.
E o Senhor já tinha uma palavra no meu coração. E no decorrer do tempo o Senhor foi direcionando. E quando a pastora Taíla nos chamou para ministrar dia 6 lá na Eclésia, o Senhor falou assim: é isso que as mulheres precisam ouvir ali na Koinonia também. Eu falei: amém, Espírito Santo. Porque como falar de novo se nós não deixarmos o Espírito restaurar a nossa identidade? Como eu tenho aprendido na escola de Esther neste lugar, igreja? Eu confesso que a primeira aula, sabe, aquela coisa que você já sabe, você já ouviu. Eu tenho mulheres que já fez esse processo. A pastora Cimeira é uma delas, né? Que ela tem um trabalho forte de cura interior no ministério dela, o ministério que o Senhor comissionou a ela. E muitas coisas nós já ouvimos nesse lugar. Mas eu confesso que a aula sobre propósito, o Senhor, Ele falou comigo de uma maneira muito peculiar. Então nesta noite o Senhor, Ele não trouxe outra pessoa a não ser você para ouvir essa ministração nessa noite. Então a escola de Esther, ela tem sido muito edificante na minha vida. E eu já faço um merchan aqui para quem não está participando da primeira turma. A Dadá tá assim, né? Não falamos, né, Dadá? Podia estar nessa, né? Poxa, a gente realmente foi uma falta nossa não comunicar. Mas a próxima turma já tem gente, tem uma galera doidinha para querer saber o que está acontecendo aqui. A gente não conta. Não conta, pastora Néia. Conta. Eu, na minha casa, ninguém sabe de nada. A gente não conta, nem na igreja. Sabe, Érica? Sabe, Simone? Tem duas aqui que não é da escola de Esther. Minha filha que está aqui. E a gente não conta, porque é para criar aquela expectativa de estar, de ouvir o mesmo que nós estamos ouvindo todas as terças-feiras. E eu falava dos atos proféticos. A primeira vez que eu estive aqui nessa casa, aquela mulher linda que está abraçando a outra lá, a irmã Leila, eu não conheço a vida dessa mulher, mas essa mulher é uma linda. O meu espírito conecta com ela de uma maneira tão extraordinária, que a primeira vez que eu entrei aqui, no final do culto, ela trouxe um potinho que eu te entreguei hoje, cheio de biscoitinhos amanteigados. Eu estava numa fome, mas eu estava com uma fome que eu já tinha vindo de outro lugar. E ela com aquele potinho de biscoitinho ali na porta, aquele gesto tão simples, mas tão verdadeiro, profeta, que aquilo me cativou. Eu falei: obrigada, minha amada. Uma outra oportunidade eu tenho. Fazia muito tempo ainda para começar a escola Esther. Foi no começo de janeiro. Foi no lançamento do livro, acho. Foi no dia do lançamento do livro, essa é a realidade. Foi nessa data. E eu falei: quando começar a escola Esther eu trago o potinho. Quanto tempo, olha. Hoje que eu vim trazer o potinho. E ainda fui privilegiada ali, elogiada. Porque tem crente que não entrega, não. Tem crente que pega os potinhos e esquece. E aí eu trouxe o potinho ali e foi um ato lindo. A segunda vez que eu estive aqui foi no dia que o apóstolo Alessandro veio pregar. Que ato lindo, eu preciso partilhar com vocês. Vocês repararam que eu não tenho as orelhas furadas? É mais profético ainda. Aos 26 anos de idade eu furei a minha orelha. Pela primeira vez, aos 26 anos de idade. E eu tive uma inflamação terrível ao furar a orelha. E eu fiquei traumatizada. E eu não quis mais furar a orelha. Inflamou para colocar, inflamou para retirar. Pra vocês terem uma noção, eu desmaiei quando foi retirar o brinco. Devido à inflamação, eu desmaiei na cadeira da minha cunhada. Ela tirando, daqui a pouco ela eu tava... Aí ela veio com um alquinho no meu nariz. Daqui a pouco eu voltei. O nível de dor que eu sentia. E aí eu peguei esse trauma e não quis mais furar. E aí sempre tem uma data lá e eu tô procrastinando. Na conferência eu furo. No chá eu furo. Na conferência eu tô procrastinando a furada da orelha. E aí aqui no dia que o apóstolo ministrou, a irmã Leila lá, gente, que coisa linda essa igreja. Ela tirando os brincos assim, ó. E chegando perto de mim, falando, e ministrou algo assim sobre os meus ouvidos, tão profético, tão de Deus, que eu sei de tudo que a irmã me falou, eu sei. E o Senhor ali trazia aquela confirmação. E ela dizia: o Senhor mandou eu te honrar. E colocou na minha mão aquele brinco lindo, lindo, lindo. Cheguei em casa, eu falei: bem, assim que eu furar a minha orelha, será os primeiros brincos que eu vou usar. Eu até titulei: o brinco da honra. Os brincos da honra, assim que eu furar, que agora eu vou furar para a conferência de novembro, não vou procrastinar mais não. Vai ser os primeiros pares de brincos que eu vou usar, vai ser, e os segundos serão esses. Amém, profeta? Então assim, uma igreja profética é dessa maneira que se move. A gente acha estranho, né? As pessoas que não, né? Não, e a gente respeita, né, pastora? Porque são para poucos. Essas igrejas apostólicas, elas são desafiadoras. Esses atos proféticos são para valentes, são para mulheres que têm intimidade verdadeiramente com Deus. Olha isso.
Abri minha caixa de colar, não achava um que combinava com a roupa. O único de pérola que tinha tá quebrado, as pérolas toda caída dentro da caixa de porta-joia. O único que tinha de pérola. Ah, esse não combina, nossa, esse aqui nada a ver, esse aqui nada a ver. E sem nada, ó, sem nenhum adorno, pode ver. E o adorno chegou, igreja. Sabe por que eu quero partilhar isso com você? Para você entender o cuidado do Abba com a sua vida. Deus, ele é tão detalhista que às vezes você está com vontade de comer algo e o Espírito Santo toca uma serva para ir lá bater no portão e aquele pudim de chocolate, o bolo de milho, a torta de frango chega e você não contou nada para ninguém. É assim ou não é, pastora? Nós somos guardados em todo tempo. Então o Senhor nessa noite, ele te trouxe aqui porque ele te ama e ele tem algo reservado para o seu coração. Está comigo aqui as minhas meninas lindas. A irmã Renata, essa linda, essa minha filha, porque ainda continua sendo, porque eu ainda continuo sendo sua mãe, eu me considero sua mãe. Hoje ela não faz parte mais da Nova História e quando ela viu a publicação, ela falou, onde é a igreja que eu quero levar a senhora a ministrar? Veio perdendo, aí se perdeu, foi parar quase Salesópolis, essas duas abençoadas aí. Estava lá no final da Miguel já, quase Salesópolis. E chegou e achou a igreja para a glória de Deus. Então está conosco aqui minha filha, Jacone Sebastiana, a Érica, a Simone, a Fer, a Karen, a Renata e essas fofas que também veio nos prestigiar. Eu falei para a pastora Dadá, você sabia que eu vim e não me contou porque eu falei com ela a semana inteira quase. E ela já sabia que vinha, ela falou, eu queria fazer surpresa. Mulher cheia de frescura, né? Queria fazer surpresa para mim. Eu fiquei tão feliz quando eu vi ela entrando. Ela falou, Vânia tá chegando aí. Fiquei mais feliz ainda. Deus, ele reservou esse momento para nós. Não sei se todas que estão aqui estão fazendo a escolha de Esther, mas o Senhor, ele vai não, né? Mas o Senhor, ele vai falar conosco de maneira sobrenatural, que vai despertar em você, se não está vivendo o novo na totalidade do Yeshua, vai te despertar a viver. Porque o que Deus quer para a sua igreja não é uma meia vida em novidade, não é uma porcentagem de coisas novas, mas é na sua totalidade. Amém, igreja? E como a pastora me deu um tema e eu vou seguir o tema dentro do que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ler com você. Ela não leu aqui o tema, trouxe uma ministração de ofertas, eu quero ler com você esse versículo que a pastora Marinés, direcionada pelo Espírito, trouxe para esse dia de hoje. Quero agradecer os meninos aqui e fique à vontade, viu, para solar, para ministrar aí. A gente ama esse tanger da ministração. Quando a pastora, foi a pastora? Não, foi a ministra de louvor que falou sobre os meninos aqui, né? Que sem eles, né? Deus sempre Deus vai preparar um sacerdote para suprir a casa dele. A figura masculina representando Cristo, a figura feminina representando a igreja. Então eles sempre andarão juntos. Pode reparar, onde tem uma multidão de mulher, tem um varão, tem um no norte, tem um me filmando, tem 3 sacerdotes ali fora acertando coisas do reino, tem um sacerdote tirando foto de vocês, pelo amor de Deus, não tira foto da pastora com a boca aberta, porque tem um lá na igreja que só tira foto da pastora com a boca aberta. Eu falei, Jesus, o que acontece com esse homem? Qual o problema desse homem que ele só tira foto com a pastora com a boca desse tamanho? Já não é pequena? Aberta então, Jesus? E tem os ministros da adoração aqui. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês. Vamos ler o tema nesta noite que diz 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 17 apenas, que diz assim: assim que se alguém está em... Vamos ler todas juntas? Vamos ler bem pequenininho no 3? 1, 2, 3. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já... eis que tudo se fez. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por este texto? Talvez algumas Bíblias tenham uma tradução diferente, né? Mas nós sabemos que a essência é a mesma. Eu estava assistindo a conferência Twink, da nossa mãe espiritual, e você estava lá, eu vi a foto, eu vi você indo de carca mulherada. E eu vi uma ministração, acho que foi no sábado à noite que a pastora da Noruega ministrou. E eu estava assistindo a conferência ao vivo. E a pastora falava algumas coisas tão interessantes sobre viver o novo do Senhor. E eu falava, meu Deus, é isso que a igreja do Senhor precisa entender. É isso que as mulheres precisam entender. Que o novo não pode estar apenas numa escola.
Porque viver o novo, quando nós estamos sendo ministrados por um mover como esse, que é a escola de Esther, beleza, é muito bom. Mas acabou a escola de Esther e a nossa vida continua. Amém, mulheres? Acaba um chá de mulheres, amanhã tem um jantar glorioso na igreja da pastora Cimeri. Nós vamos estar lá. Mas acabou o jantar, a nossa realidade é fora da igreja. É a nossa realidade, porque dentro desse lugar nós temos uma proteção sobrenatural. Nós temos profetas, nós temos intercessores, mestres, evangelistas, pastores. Nós temos uma comitiva de anjos espirituais que estão sobre o nosso favor. Mas quando nós saímos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a nossa realidade ela volta a imperar. E esse novo não pode existir apenas aqui dentro. Esse novo precisa de seguir, ele precisa dar-se continuidade. Então, quando a pastora falava sobre o texto novo, o Espírito Santo na hora falou, fala da identidade, é o que nós estamos vivendo. É o que o Senhor tem requerido da igreja dele. Por quê? Porque muitas mulheres ainda não se conhecem em Deus. É pastora, é? Mulheres crentes? Sim. Muitas mulheres estão dentro da igreja, como nós fomos ministradas aqui durante a escola de Esther, e ainda estão feridas. Por que ainda elas insistem em estar nas filas? Porque ainda estão. Porque se não está na fila é porque já foi restaurada. Se estão nas filas de orações é porque ainda existe uma ferida. Em concordância com a oração da profeta, a palavra do Senhor, ela é como uma espada. Sim ou não? Como uma? Então ela corta. Corte dói ou não dói? Corte machuca. Então a palavra ela nos corta a ponto de nos ferir. Mas a mesma palavra que nos corta a ponto de nos ferir é a mesma que cura, é a mesma que sara, é a mesma que cicatriza, é a mesma que vem e coloca o bálsamo e traz cura sobre as nossas vidas. Então se já houve uma cura, eu não necessito mais nessa área não, porque já houve uma cura. E o Senhor ele falava, eu quero restaurar a identidade das mulheres. Pastora, leu um texto lindo. Mulheres que serviam ao Senhor talvez de longe, porque não tinha acesso de perto, porque não podia estar. A ministra leu aqui durante a ministração do louvor, e nós vamos falar sobre isso. Mulheres talvez não tinham, talvez não era dessa forma. Elas não tinham acesso direto ao Senhor. Porque homens, né, os discípulos, os apóstolos, mas elas de longe o seguiam. Mas a identidade daquelas mulheres era o Pai. Então nesta noite o Senhor quer falar conosco, que eu gosto muito. Nós aprendemos isso. Preciso falar quem é, Dadá já sabe. E nós aprendemos dessa maneira, anotar tudo. E eu gosto de anotar tudo. Eu escrevo a ministração de alguns pregadores. Uma palavra, eles pregam 1 hora. Eu escrevo 10 folhas. 10, 15, 20, interessa. Se vai falar as 15, não interessa. Mas que eu escrevo, eu escrevo. Tudo que se fala na igreja, eu anoto. Aprenda isso, mulher. Não sai de casa sem um bloquinho de nota, sem um papel. Pede um papel para a irmã do lado, anota. Eu ouvi aqui o pastor ministrando no dia de propósito, na aula de propósito. Uma palavra que o Senhor falou, não sei quantos anos atrás, não me lembro. Que o Senhor falou com ele no comecinho da sua conversão. Anos e anos depois. Nem ele conseguia entender mais, porque foi escrita a lápis. E ele não conseguia mais enxergar, identificar a letra. Mas ele sabia a essência da palavra. Então anote o que o Senhor tem falado com você nesta noite, amém? E o que o Senhor falou comigo e vem falar conosco nesta noite é que nós vamos falar de mulheres que ainda não se descobriram em Deus e de mulheres que já se descobriram em Deus, amém? Para nós vivermos o novo em Deus, nós precisamos primeiro, olha, se vocês quiserem anotar, primeiro precisamos saber quem somos em Deus, amém? Quem você pensa que você é? Eu sou diaconisa da igreja, né? Apenas? Você é a diaconisa da igreja. Considere-se a melhor diaconisa da história, porque essa mulher que tem esse pensamento é uma mulher de identidade restaurada. Se ainda existe esse pensamento mesquinho, pequinês, eu sou só diaconisa, precisa de restauração na identidade. Precisa se encher a boca, pastora Vânia, para falar, eu sou a zeladora da igreja, eu sou a que limpa a igreja. Mas não é batendo no peito no sentido de vanglória, não, de arrogância. É porque você já se descobriu no Senhor, amém? A segunda pergunta que o Espírito me fez: o que dizem a teu respeito?
será o que estão dizendo acerca de quem você é? É uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta: o seu problema tem definido quem você é? Não precisa me responder. Mas o que isso tem a ver, pastora? Uma mulher fracassada, de uma vida de fracasso, não significa que uma vida de fracasso não significa que você é uma mulher fracassada. Concordam? Uma vida não próspera não significa que você é miserável, porque existem os processos. Eu ouvi aqui terça-feira, existem os processos, e no percurso para o propósito, Ele nunca vai te falar o processo. Então a sua situação não te define. A situação financeira não define o seu caráter. O que as pessoas pensam a seu respeito não pode definir o seu caráter, porque as pessoas podem pensar o que quiser. Alguns acham que eu engordei, alguns acham que eu ficava melhor de cabelo mais cinzentado, mas isso não define a minha identidade em Cristo. Define você? Alguns podem falar: eu preferia a pastora Marinês de cabelo igual a pastora Miriam, curtinho. Mas é o que você preferia, não é o que ela prefere. Isso não define a identidade dela em Cristo. Irmãs, impossível nós querer vencer uma natureza humana, ou seja, querer viver uma vida em Cristo sem primeiro dominar uma natureza humana. A natureza adâmica, ela precisa ser dominada para viver uma vida manifestada por Cristo. E só pode vencer uma natureza adâmica uma mulher restaurada primeiro na origem, na identidade. Então são 3 pontos básicos que nós mulheres de reino precisam entender: quem eu sou, o que dizem a respeito de mim, e os meus problemas podem me definir? Não. Se você não sabe quem você é hoje, eu venho te dizer: você é filha do Rei, do Altíssimo, do Soberano, daquele que pode fazer todas as coisas sobre mim e sobre você. O que estão dizendo de mim, pastora? Se ainda te preocupas, nós precisamos voltar mais para a presença do Abba, porque nós não podemos nos preocupar. Eu não estou dizendo de uma vida relaxada, tá, irmãs? Não estou nem aí, o que importa é meu negócio com Deus. Não, o pastor Luiz Hermínio fala isso, né? O nosso negócio é com Deus e com os homens. É lógico que os homens pensam não me define, mas eu tenho que me preocupar com o meu padrão cristão, sim, diante de uma sociedade, porque a sociedade está nos olhando como mulher. As mulheres estão nos olhando, e percebe para você ver, esperando uma brecha para poder atacar. Mas não é pastora, mas não é crente, não é profeta, não é evangelista. Então nós precisamos sim nos preocupar com o nosso perfil, sim. Só que isso não pode te trazer tormento, isso não pode te trazer acusação, isso não pode te trazer dor, isso não pode desmotivar, isso não pode mudar o teu alvo e o teu propósito diante do Senhor. Amém? As palavras negativas, elas têm tido um poder sobre a sua vida? Ou algum tipo de influência? Porque tem. O que mulheres têm sido influenciadas com palavras negativas? E eu aqui abro um parênteses para te contar algo. Há 12 anos atrás, meu bebê, meu último filho vai fazer 12 anos. Depois de 7 anos, eu engravidei dele. E quando eu fui retornar aos meus estudos, depois de 11 anos sem estudar, eu estava grávida de 2 meses dele e com começo de aborto. E aí quando eu fui fazer a inscrição para o EJA, lembra do EJA? Quando eu fui fazer a inscrição para o EJA, na secretaria, naquele guichezinho lá do Narciso, foi a primeira palavra que eu ouvi: você vai fazer matrícula para estudar com começo de aborto? Porque ali eu descrevi a minha história. Então eu estudei aqui quando criança, 11 anos sem estudar, agora eu quero voltar. Aí quando eu contei toda a história, eles me conhecem como pastora do bairro. Você vai estudar? 2 meses de gestação ainda com risco de perder? Você é louca, menina. Eu falei: não, pode fazer minha matrícula, eu vou estudar. Se aquelas palavras negativas tivessem tido uma influência sobre a minha vida, naquele momento eu tinha parado, profeta.
Naquele momento eu tinha voltado para casa. Quer saber de uma coisa? É verdade. Começo de aborto, eu posso perder essa criança, morro, vou ter que vir de noite. É melhor eu esperar essa criança nascer, quem sabe depois eu volto. Não. Eu falei, não, pode fazer a matrícula porque eu vou estudar. E eu concluí o EJA, eu fui fazer meu curso técnico, fiz farmácia, trabalhei na área. O Senhor nos chamou para um outro propósito, mas aquelas palavras negativas não tiveram poder sobre a minha vida. Quais são as palavras que têm tido uma influência sobre as nossas vidas no mundo que nós estamos vivendo? Porque mulheres que têm uma identidade restaurada em Deus, a opinião acerca do teu peso não te importa. A opinião acerca do seu cabelo não interessa. A opinião acerca da cor da roupa que você usa, muito menos, porque isso é muito pessoal, é gosto. Os irmãos estão me entendendo? Mas mulheres com a identidade ainda defasada, ainda se entristece, porque a irmã do lado não gostou da cor do cabelo que ela está. Isso é raso, isso é viver no raso ainda. E Deus está nos chamando para o fundo. O nível que a igreja de Cristo está vivendo na terra, não dá mais para nós nos preocuparmos mais com essas coisas pequeninas. Não dá mais para a gente se preocupar assim, não vou trazer, porque é da Assembleia de Deus. Porque, irmãs, nós servimos um reino. Quando a pastora Cimere me ligou pedindo alguns apetrechos da igreja para o jantar de amanhã, pastora, será que seria pedir muito? Eu falei, irmã, não é meu, é do reino. Quando nós temos uma identidade restaurada, nós não é meu, é do reino, é nosso. Então o que me serve, serve a Selma, serve a Marinê, serve a Neia, serve as irmãs da Atro, serve Koinonia, serve todas. Porque é do reino, amém? Olha que interessante, que a pastora lá, que eu esqueci o nome dela, eu vou tentar lembrar até o final da mensagem, eu lembro. A pastora pregou na nossa conferência lá, Sonho. Ela disse que lá na Noruega tem... Ana Lúcia, obrigada, pastora. Pastora Ana Lúcia, ela é do Mevan e foi morar na Noruega durante 16 anos. E ela disse que lá na Noruega tem família real. Aí eu descobri que a pastora Cimere foi agora para a Espanha, lá na Espanha também tem família real. Só que na Noruega, um país mais de primeiro mundo, ela contou na mensagem que os moradores, as pessoas da nação, morador como eu e você, os cidadãos, têm acesso aos mesmos lugares que a família real. As mesmas escolas, o mesmo jardim que a família real frequenta, as mesmas faculdades, inclusive até alguns clubes. Para começar, as faculdades são de graça, né? São todas gratuitas, não é essa fortuna que é aqui no nosso país. Mas Cristo vai mudar isso, eu creio que vai chegar um tempo que ainda nós vamos encontrar uma faculdade de graça para abençoar os nossos filhos. E ela contava isso, e isso me chamou tanta atenção, que no mundo espiritual é isso que acontece. Mas se existe lá alguém que não frequenta este lugar por inferioridade, não é porque não tem direito, porque o direito é para todos na nação. Entende isso no seu espírito? No reino tem lugar para todas. Mas se você não quiser participar da mesa, não culpe ninguém. É você que está se excluindo por si só. Então o direito da Marinês como pastora é o mesmo direito da membra, o direito da profeta como profeta, porque o encargo não serve para outra coisa a não ser para a edificação do corpo e da igreja de Cristo. Então ela serve. Engano de quem acha que quanto mais ofício, quanto mais ofício, mais a gente precisa descer. Porque os 5 ministérios é só para isso, é para edificação. Aliás, é para tudo isso, é a base. Então, às vezes as pessoas nos olham, pastora, é a pastora. Existe até uns lugares de destaque para a gente, são as primeiras cadeiras. Aí a gente chega aqui na escola de Esther, as primeiras cadeiras, está todo mundo aqui sentado. Pastora, membro, porque não tem lugar de destaque. Não existe lugar de destaque. Até alguns anos tínhamos cadeira nos altares, né? Tiramos as cadeiras dos altares, porque pessoas entravam dentro da igreja. Por que as cadeiras dos pastores estão na frente? E se sentiam inferiorizados, ainda que não éramos nossa intenção, concordam? Mas eu quero dizer nesta noite que o banquete do rei é para mim, é para você, é para nós. Eu tenho direito ao colar de pérola, você também tem. Então se você precisar, pega, eu te empresto, porque tudo é nosso no reino dos céus. Então a palavra negativa, ela não pode ter o poder de atingir uma mulher que tem identidade restaurada em Deus. Amém? Palavras
Tem conseguido te fazer parar? Aí eu pego um gancho. E nós já tínhamos ouvido essa ministração lá na casa, pela diaconisa Sebastiana. Eu nunca tinha escutado essa palavra, procrastinação. Até o dia que você trouxe aquele estudo lá, e nós viemos rever na escola de Esther. Eu falei, que palavra doida que essa mulher está trazendo, que essa mulher traz umas revelações na igreja, que eu falo, Jesus, que é isso? E aí ela veio com o estudo, e ela veio trazendo essa palavra doida, eu falei, o que é? De comer língua estranha? E aí ela trouxe, destrinchando o que era, né? E aqui nós vemos com uma profundidade, a pastora Marinês também vem ministrando nas nossas vidas aqui. Então, o que nós temos procrastinado por conta de uma palavra negativa? Porque se disser que não, estamos mentindo. A palavra negativa, ela tem o poder de nos fazer procrastinar. Porque se há 12 anos atrás eu deixasse ser influenciada por aquela palavra, eu tinha procrastinado um sonho de ser uma técnica em farmácia. Porque era o meu sonho. Então, muitas coisas que nós temos como objetivo diante do Senhor, nós temos procrastinado por causa de palavras negativas. E às vezes é de quem a gente menos espera. Não está no demônio, não está no vizinho da esquina, às vezes está dentro de casa. E às vezes é no demônio que usa os da casa. Mas uma mulher com a identidade restaurada em Deus, ela não se permite ser procrastinada no mundo espiritual. Ela não se permite ser roubada, como a oração da intercessora sobre mim. Ela não se permite ser roubada de tudo aquilo que já foi depositado sobre a vida dela. Amém, mulheres? Olha que interessante. Mesmo no momento de dor, nós precisamos enxergar, porque dificilmente nós conseguimos. Mesmo nos momentos de dores, você precisa enxergar o cuidado de Deus. Porque como eu disse sobre a palavra, que é uma espada, a dor faz parte do processo. Pastora, como vê Deus na morte? Oxe, você não vê não? Ele morreu. Ressuscitou, mas morreu primeiro. Como vê Deus na perda? Como vê Deus na perda? Lê comigo Abacuque. Abacuque 3. Diz assim, apenas esse versículo. 3:17. Olha que interessante. Abacuque 3:17. Enxergar o Senhor no momento de dor. 3:17. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha que essa versão que interessante. Mesmo não florescendo a figueira, olha o que o profeta está dizendo. Um momento de escassez, um momento talvez ali de turbulência, eu preciso enxergar Deus. Olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pode aplaudir a Jesus. Ainda que a situação seja de dor, mulher, Cristo está no meio dela. Não tire Cristo do centro, porque quando nós tiramos Cristo do centro, aí a gente tem a dor na carne. E como nós não podemos caminhar por vista, não podemos caminhar apenas na alma, porque somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, nem podemos estar 100% no espírito 24 horas, nem 100% na alma, nem 100% no corpo já está. Nós não podemos caminhar como mulheres almáticas no reino. Mulheres almáticas, tudo se fere, tudo se dói, é um mimimi, me magoou. Se não cumprimentar domingo, ainda existe mulheres no reino. Eu estou falando, pastoras aqui conhecem, vidas de filhos. Eu ainda conheço mulheres que se não cumprimentar ela no culto de domingo, ela torce o bico na segunda. Ela precisa ser notada. Ela tem a necessidade de ser notada. Mas por que ela ainda tem essa necessidade de ser notada? Porque ainda não foi curada. Ainda a identidade não foi restaurada. Está nos cultos de domingo, vem para a escola Esther, vamos para as conferências, vamos para os cafés, mas ainda algo mexe comigo. Por que ainda mexe? A pastora falou aqui, porque ainda precisa ser curada.
E a cura, ela só vai ser completa quando nós deixarmos o Espírito Santo arrancar a casca. E não adianta colocar metiolate numa ferida com a casca. Tem que tirar a casca e tuchar metiolate ali para haver cura. Ai, dói, pastora. Água bricada. Tudo quanto é remédio. Mas aí você vai deixando ela aberta, exposta. Olha que interessante. Olha o que o Espírito está me movendo aqui. Eu ouço sua voz, Senhor. Eu estava com uma feridinha aqui na boca há 1 mês atrás. Para você entender. No teu espírito. E ela foi cicatrizando, ela foi lugar para parecer uma ferida na boca. Os lábios da mulher, que coisa rica de Jesus, não pode dar nem um beijo. Aí ficou aquela feridinha. Nunca tive, amada, nunca tive. A bendita herpes labial, né? Eu falei, mas amor, nunca tive isso. De onde saiu isso? Ah, amor, coisa acontece, né? Às vezes uma imunidade está baixa, a gente não sabe, né? E apareceu e ela ficou grande, feia. E aí ela foi secando, e eu achei que ela já estava prontinha. Aí apontou uma casquinha já virada, eu no banheiro. Puxei a casquinha. Aí deu aquele ardor debaixo do chuveiro, né? Quando eu tô lá me secando, tá lá o sanguinho na toalha. Aí eu falei, bem, acho que ainda não estava bom para tirar a casquinha porque tá com sangue. Essas coisas não tiram a casca antes da hora, amor. Precisa deixar cicatrizar. Você tá usando a pomada? Passa a pomada e deixe que a ferida vai cicatrizando sozinha. Olha o que eu entendo no meu espírito. Não adianta você querer arrancar a ferida com as suas próprias mãos. Não adianta você querer arrancar a casca da sua irmã. Vamos arrancar, porque vai sangrar demais, porque ainda não existe cura completa. Deixe que o Espírito Santo coloque metiolate. Deixe que ele coloque aquele pozinho secante. Esqueci o nome daquele pozinho secante. Aquele pozinho que seca a ferida. E na hora certa, sem ninguém precisar arrancar a casca, ela sai. Porque da segunda vez ela saiu sozinha no chuveiro. Ela saiu sozinha. Eu falei, aí não ficou marca, não sangrou mais. Por quê? Porque ela já estava sarada. É isso que nós precisamos entender em Deus. Se ainda existe dor por algo, é porque ainda não houve cura. Ah, pastora, mas esse negócio de esquecer, ninguém tem amnésia, nem eu quero que você tenha. Esquecer, não. Porque você lembra, você passa na rua, a rua te lembra, a roupa daquele lugar. Eu tenho lembranças de coisas ruins da minha vida. Só que aquilo não pode me trazer dor. Aquilo não pode me trazer mágoa. Aquilo não pode me impedir de retornar àquele ambiente. Eu posso passar por ele 10 vezes. Nossa, aqui foi um momento que eu sofri tanto. Como nós vivemos agora em Belo Horizonte. Há 19 anos atrás nós voltamos para São Paulo ferido. Arrebentados ministerialmente. Pensa num casal de pastores ferido. O pastor sabe o que é um pastor ferido. E a gente dizia, eu não quero nunca mais tomar conta de rebanho. Desse jeito, para sofrer desse jeito, não quero mais. 19 anos se passaram, Deus nos levou a 15 dias no mesmo lugar. E esses lugares não nos causam mais dor, sabe por quê? Porque fomos curados em Deus. E o que é mais surpreendente, as pessoas descobriram que nós estávamos lá e foi lá na igreja que nós iríamos pregar para nos abraçar, nos beijar, nos pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando você deixa o Espírito colocar o bálsamo dele, não é o bálsamo da pastora. Porque nós temos essa mania de querer curar a gente não consegue curar a gente mesmo. Ah, põe de pirona que sara. Não, tem que deixar o Espírito Santo tratar. Em alguns casos vai ser muito rápido e imediato. Em alguns casos vai exigir algum tempo, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas espere no Senhor, amém, irmãs? Mas não desista de viver a sua identidade restaurada no Senhor para viver o novo, amém? Nós estamos falando de coisas novas, amém? E esse processo de nova criatura em Deus, que nós precisamos descobrir em Deus para viver verdadeiramente o novo, algumas coisas têm nos cobrado para nos impossibilitar de viver esse novo. E eu vou falar de 3 coisas que têm rodeado a nossa sociedade, principalmente as mulheres. 3 cobranças. Primeiro, nós nascemos, né? E aí nós vamos crescendo, mocinha, 19, 20 anos, as amigas viram para você e falam assim, olha, você tá muito tiazona, hein? Tá precisando arrumar um namorado. As amigas, tiazona, 35, precisa arrumar um namorado, 20... A cobrança do namorado. E aí você arruma um namorado. Aí a sociedade cobradeira
cruel fala assim pra você: ó, já tá na hora de casar, viu? Ó, você tá namorando 7 anos, tempo de casamento 8 anos. É verdade, tô precisando de casar. Aí Deus prepara o casamento, e aí a gente casa. Aí lá vem a sociedade cheia de cobrança em cima da mulher. A mulher que não tem identidade restaurada, tá? Você precisa ter um filho. 15 anos de casada, eu já teria uma casa com 6. Você não tem nenhum. Aí lá vai a mulher que não tem a identidade restaurada, precisa ter um filho. E ela se programa e vai ter o primeiro filho. Aí a sociedade cruel vira para ela e fala assim: ai, põe essa criança na creche. Quem aguenta ficar cuidando de criança, volta a trabalhar. Você precisa ser alguém na vida. Ah, não, tem que ser uma empresária, uma consultora, Mary Kay, andar naquele carro rosa. Jesus, que carro. Aí a coitada vai terceirizar a criação da criança para a creche ou para a avó, porque ela vai ser uma executiva de sucesso. Porque a sociedade cobra isso a todo instante. Mas eu quero te dizer, mulher, que a mulher poderosa em Deus não é aquela que é cobrada para arrumar o namorado, não é aquela que é cobrada para se casar, não é aquela que é cobrada para ter o primeiro filho, muito menos para ter uma bela profissão. A mulher poderosa em Deus é aquela que tem a sua identidade restaurada através do Pai, amém? Uma identidade restaurada, é impossível não viver uma vida nova com uma identidade restaurada. É novidade de vida. As coisas velhas não têm poder mais. As falácias não mais te incomodam. As coisas do passado não te atormentam mais. Sabe por quê? Porque tudo se fez. Aleluias. Muitas cobranças desnecessárias tem sufocado mulheres. Não estou falando da mulher de lá fora, não estou falando da mulher da igreja. Uma coisa também que tem incomodado muita gente, como pastora, como mães, que tem acontecido muito dentro da igreja. Eu vou correr, é muita coisa, não dá tempo. São os falatórios desnecessários. Sabe, os burburinhos e as fofocas desnecessárias. Mulheres que se descobrirem em Deus, que tem uma identidade restaurada, ela não pode se alegrar com uma fofoca. Como as fofocas têm chegado até nós? Elas têm chegado, como a pastora Cris disse aqui, na penúltima escola, e ela tem pegado você e falado: peraí, vamos conversar com a irmã então. Não, pastora, é entre eu e você. Ou será que nós temos feito essa fofoca ou esse comentário, que a gente fala assim, não é fofoca, tá? É só um comentário. E temos feito ele desfilar dentro da igreja de boca a boca, ou de ouvido a ouvido. Isso tem sido tormentador dentro das igrejas. Isso tem sido tormentador na vida de mulheres. Sabe o que a neurociência fala a respeito da fofoca? O que acontece quando estamos fofocando? Nós liberamos endorfina, o hormônio do prazer. Diga comigo, misericórdia, Jesus. Diga comigo, misericórdia, Jesus. Você já imaginou, pastora Neia, eu tenho que te contar algo. Sabe quem caiu? Meu Deus! Quando eu estou dando essa notícia com um espírito ruim, eu estou liberando endorfina, porque eu estou tendo prazer naquilo que está sendo transmitido. Mulheres com a identidade restaurada precisam ter prazer em levar para a pastora ou para qualquer uma. Sabe qual é a frase? Você sabe quem se levantou? Que estava caído, pastora Neia? O pastor tal, que há uns anos atrás estava dentro da balada do Vaca Louca, e ele está se levantando lá na fonte de amor. Falou uns anos que não tinha problema tomar uma caipirinha. Agora ele está lá sendo pego por dentro na fonte de amor. É essa notícia que precisa liberar endorfina dentro de nós. Não, ainda está sendo as fofocas. E nós, de falatórios, nós entendemos. Nós entendemos. Só que uma mulher com a identidade restaurada, ela sabe que um comentário mau pode destruir a vida de outra mulher. Um comentário indesejado, uma palavra talvez. Não, eu não estou dizendo nem só de fofoca, tá, irmãs? Porque isso na presença de Deus tem que ser abolido e destruído em nome de Jesus. Mulheres com identidade restaurada precisam destruir esse espírito de fofoca dentro da igreja. Chega até você e fala: irmã, em nome de Jesus. Eu aprendi com a pastora Cris aqui. Se vir fazer fofoca pra mim, eu vou chamar a irmã. É da Neia? Neia, vem cá. Ó, ela tá falando de você. Eu quero colocar frente a frente, porque eu quero saber quem é a Neia. Se o que está falando a respeito dela é verdade, só ela pode dizer.
Foi muito forte isso que a pastora Cris trouxe aqui na escola de Esther. Terrível isso, você já imaginou? Se toda pastora aqui, homem também é fofoqueiro, mas mulher ganha. Se toda pastora fizer o que a pastora Cris disse que está fazendo, que faz. Agora vamos tirar a fofoca de lado e vamos falar apenas dos comentários, talvez nem maldosos. Será como eles têm chegado até nós? Uma palavra mal colocada, eu disse aqui, você entristece um coração. Pessoal, mas você não disse que um coração com a identidade restaurada não se entristece? Ei, nós não somos 100% espírito. Eu costumo dizer lá, pensa numa mulher, não vou dizer grossa que não seria o termo, mas uma mulher forte. Não se abala com nada. E não tem mimimi comigo. Você pode me xingar, fazer o que quiser. Mas tem um dia, igual a pastora falou aqui, que te pega de jeito. Talvez quem disse está mais almática, né? TPM. Está mais sensível. E aí uma palavrinha mexe com a sua alma. Não com o espírito, tá? Com a sua alma. E nós viemos para a igreja dessa maneira. E nós não nos liberamos. E o Espírito Santo não encontra lugar para poder curar naquela noite. E você entra ferida e vai embora ferida para casa. É por isso que mulheres ainda estão nas filas de orações por cura. É por isso que ainda as igrejas estão fazendo cura interior. É porque não há uma cura verdadeira. Amém? E um fator muito importante que nós precisamos entender para viver o novo de Deus é deixar o passado. A pastora falou aqui, em 1900 bolinha, na igreja quando eu me convertia. Amadas, o que o Senhor nos usou para fazer lá, quando eu tinha meus 12, 15 anos, foi para a edificação daquela época. Hoje tudo se fez novo. E as formas que ele usou naquela época, ele não usa mais hoje, porque o Espírito Santo, ele trabalha na sua multiforme graça. Então muitas coisas que o Senhor talvez te usava há alguns anos, e hoje você fala assim, não é mais da mesma maneira. O Espírito é o mesmo, e você também é a mesma. Mas as formas do Espírito trabalhar, ela muda, conforme a sua vontade e o seu propósito. Mas o passado é fato, nós precisamos nos desprender. E eu vou ressaltar uma única mulher, porque a ministra disse aqui que foi a mulher samaritana. Você já imaginou se aquela mulher, ela fosse olhar para a condição dela, que era, primeiro, já vai buscar água num horário que ninguém ia. Por quê? Para não ser discriminada diante da sociedade. Mas se eu naquela época, eu ia buscar no horário onde estaria todo mundo no tanque, só para fazer pirraça. Não, ela vai meio-dia aproximadamente. Por quê? Porque ela estaria sozinha por causa da vergonha. E sabe o que Jesus faz com aquela mulher, além da água que ela disse aqui? Ele a cobre com o seu amor. Ele não apedreja, ele não a condena, ele a cobre com o seu amor, dizendo, se você soubesse quem te pede água, você beberia dessa água e nunca mais tornaria a ter sede. Essas são as nossas dificuldades, de entender que nós temos a oportunidade, porque estamos diante de uma fonte, mas nós insistimos com o conta-gota. Não, tá bom o conta-gota. Sabe conta-gota de pingar sorina no nariz? Não sai devagar aquilo? Não pode nem pôr mais que 2 gotas? Tem mulheres se contentando com o conta-gota. Mas o Senhor, Ele quer levantar. O Senhor, Ele quer fazer de você uma mulher que não se contente apenas com os conta-gotas que o céu tem para derramar, porque é importante para um período, mas não para a vida eterna. Então nós precisamos desejar a fonte, amém? E eu vou ressaltar apenas essa figura dessa menina, dessa mulher, porque é uma figura feminina, que é a menina na casa do profeta, que está registrado em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 2. Uma menina levada cativa, uma vida sem o que eu e você temos, uma vida de identidade, tinha todos os motivos para viver em total amargura, talvez arrancada dos pais, levada para casa de uma família que ela nem conhecia, mas ela, por um momento, ela se esquece do seu passado triste, amargurante, para poder se preocupar com a situação do seu senhor e do seu patrão. E ela fala assim para ele: se você soubesse quem está lá em Israel, que poderia te curar e te livrar dessa enfermidade hoje, você iria até ele. Sabe o que eu quero dizer? A pastora já disse que hoje foi uma concordância terrível nesse lugar.
Muitas das vezes você não quer nem saber o que a irmã do seu lado passa. Porque o ego é tanto, a preocupação com o que nós sentimos é tanta, pouco importa na condição da minha irmã. Pouco importa o motivo dela estar chorando. Essa menina tinha todos os motivos. Gente, levada escrava para casa de uma família que ela nem sabia quem era. Ela podia falar, que eu? Falar alguma coisa para esse homem? Eu não vou falar nada para ele. Não, ela falou assim, olha meu senhor, existe um homem que pode te livrar dessa enfermidade. Por quê? Ela se preocupou com a vida do profeta? Do homem de Deus? Do seu senhor? Do seu patrão? Do seu dono talvez? Porque ela esqueceu por um instante o seu passado de dor. Nesta noite eu quero te convidar por um instante, esquecer do seu problema, para poder interceder pela vida da sua irmã que está do seu lado. Porque muitas das vezes ela entra e sai, e ela não tem coragem, talvez uma timidez, talvez algo dentro dela impede ela de abrir uma vida muito restrita. Tem mulheres que são extremamente restritas dentro da igreja, que para você tirar a pastora, para você descobrir algo, tem que terceirizar de muitas formas até chegar até você. E eu sei que existe pessoas assim, porque em todos os lugares tem. Então nessa noite é noite de nós deixarmos de nos preocupar apenas com o seu problema e começar a entender um pouquinho da pessoa que está do seu lado. Eu já tenho a minha identidade restaurada, mas será que a irmã do meu lado tem? Será que ela tem o entendimento que eu tenho? Então eu vou ajudá-la. Eu vou perguntar para ela, o que você precisa de mim? No que eu posso servir? No que eu posso ser útil para a sua vida? Quando alguém te perguntar no que eu posso servir, eu posso te servir aqui, irmã, com um copo de água. Eu posso te servir com um bolo, eu posso te servir com um beijo, eu posso te servir com um anel. As irmãs estão me entendendo? Quando nós olhamos para a situação do próximo com um sentimento de compaixão, porque é esse sentimento que nós devemos ter, para que se coloca no lugar do teu pai, do teu Yeshua, do teu amado. Se ele estivesse aqui, como que ele olharia para a situação da irmã que está do teu lado? Com desdenha? Com pouco caso? O problema é dela? Preço do pecado, está colhendo o que plantou, se vira. Nós não estamos colhendo o que plantamos, porque Cristo já levou tudo aquilo que você poderia colher de ruim. Não existe palavras de maldição sobre uma igreja com uma identidade restaurada. Eu não creio dessa maneira. Mulheres com identidade restaurada, não existe maldição sobre ela mais. Eu estou carregando uma maldição, pastora, de quem? Uma identidade restaurada, não existe maldição sobre você. Se existe na vida do pai e da mãe, através de você há uma restauração na vida da família. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Você só pode ser responsável, mulher, por aquilo que você pensa, não por aquilo que os outros pensam a seu respeito. Não se torture por aquilo que as pessoas pensam acerca de você. Se chegou um comentário até você que disseram assim: olha, pastora, sabe o que pensam de você? Há um tempo atrás, eu vou compartilhar algo aqui, e ética espiritual e moral, jamais eu falaria o nome. Alguém disse assim: pastora, recente eu descobri isso, e durante anos eu não entendia o porquê que eu não pregava na igreja dela, apenas o meu esposo. E aí chegou até mim, não foi fofoca, porque eu cutuquei. Ela não te chama, pastora, por causa das suas vestes, por causa das suas roupas, porque ela te acha imoral, ela te acha indecente. Isso poderia, se eu não tivesse a minha identidade restaurada em Cristo, me jogar num chão de depressão. Imoral? Indecente? O que é decência, Marinês? Uma saia arrastando no chão? O que é decência para a igreja do século 21? Um cabelo do mesmo tamanho da saia? Ou do mesmo tamanho da língua? Eu não sou responsável pelo que pensa acerca de mim. A minha vida precisa falar muito mais do que as minhas palavras. Os meus testemunhos precisam falar muito mais do que as minhas vestes. E eles estão aqui porque se eu fosse uma mulher imoral, você não viria da sua casa me ver ministrar, pastora Vânia. Como uma mulher de
Deus vai assistir uma mulher imoral ministrar a igreja. Então nesta noite eu quero desmistificar esses pensamentos que têm roubado a sua essência como mulher. Durante um tempo alguém disse para mim que a cor vermelha do cabelo era a cor de pombagira. A religião fala assim, né? O cabelo vermelho é pombagira, as unhas vermelhas então Jezabel, nem os cães comem. Era o auge do vermelho, que mulher crente não podia pintar unha de vermelho. E o que mais doía na época, porque hoje não, porque eu tenho minha identidade restaurada, é que não vinha de membros, vinha de pastores. Vinha de pastores. E só quem sabe a dor e a perseguição de um pastor é um outro pastor. Então não vem falar pra mim que você sabe o que eu passo, que você não sabe. A pastora Marinei sabe, a pastora Néia sabe, a pastora Vânia sabe, a pastora Dadá, a pastora Sebastiana, porque elas têm o mesmo encargo, a profeta. Então se uma vestimenta te afastar da comunhão, meu Deus, em que nós estamos firmados? Se um vestido rasgado ou aberto nas costas, ou curto, ou no joelho ou longo, te afastar da comunhão de Cristo, meu Deus, em que a igreja do Senhor, ela está firmada? Então eu quero te dizer, mulheres, nós podemos ser lindas e decentes, mas nós podemos ser vulgares e perigosas se nós quisermos. Mas eu tenho a minha identidade restaurada em Deus. E o que a religião diz ao meu respeito não me interessa. Eu me compadeço dela, porque outrora eu também era religiosa. Outrora eu também pensava dessa maneira. Então eu não condeno os religiosos, porque outrora também para mim uma saia acima do joelho também era pecado. Então eu não condeno quem use. Eu não condeno quem quer adotar apenas as saias para a sua igreja, ou não quer me chamar porque eu uso calça comprida. Deus te abençoe, minha amada. Aquilo que eu carrego é muito maior do que as minhas vestes. Diga comigo assim: aquilo que eu carrego é muito maior do que aquilo que pensa acerca de mim. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesta noite, ao som dos ministros nessa noite nessa casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Pegue na mão da irmã que está do seu lado. O que diz acerca de você não pode jamais ferir a sua identidade em Deus. O que pensam acerca de você não pode ferir e procrastinar aquilo que o Pai tem sobre a sua vida. Então nessa noite eu quero liberar sobre esta casa, sobre a vida dessas mulheres nesta noite, um tempo de identidade restaurada, um tempo de identidade restaurada no Senhor, um tempo de viver o novo, um tempo das coisas velhas não terem mais o poder. Eu não vou deixar para mudar amanhã, eu preciso mudar hoje. Eu não vou deixar para viver o novo amanhã, eu vou começar amanhã, não. Eu vou começar hoje. Comece a orar comigo nesta noite. Te adoramos, Senhor. Oh, Espírito. Senhor, nesta noite, Pai, nós clamamos. Nós somos gratos a Ti, gratas a Ti, por esta honra que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Senhor, por entendermos a nossa identidade em Ti, que é a nossa identidade de filha, a nossa identidade de princesas, de rainha. Nós somos levantadas como Esther para fazer a diferença, aonde o rei tem uma mesa posta para nós. E eu não preciso competir com ninguém. Nós não precisamos competir umas com as outras, porque há um lugar reservado para você. Há um lugar reservado para mim nesta mesa. Oh, vamos adorar ao Senhor. Adore a Ele sem reserva. Se libere. Sem tua Pai, sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de mim? A graça do Pai tem te alcançado. Oh, obrigado, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Oh, meu Deus. Chega a Ele nessa noite. Militam carinho. Vem tocar, Senhor, em espírito.
Espírito nesta noite. Senhor, toca as lacunas deste coração. Senhor, toca as lacunas deste quarto, ó Pai. Senhor, aonde eu não tenho poder de alcançar, a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de curar nesta noite. Se existe algum mal, se existe algum pecado, se existe alguma dor oculta, Deus, restaura a identidade nesta noite dessa Tua filha. Declare: Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Declare: eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais. Diga: até que não haja mais. Até que não haja mais. Viver é transformado. Até que não tenha mais de mim. Até que não tenha mais de nós. Então liberta-nos, Senhor, nesta noite, Pai. Então liberta-me de mim. Declare: eu quero ser a Tua casa. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Obrigado, Senhor. Quantos podem aplaudir nesta hora bem forte? Aplauda Ele bem forte, bem forte. Obrigado, Espírito Santo. Te adoramos neste lugar. Obrigado, Pai. Eu quero agradecer nesta noite ricamente essa oportunidade. Obrigado, pastora Marinês, por esta honra. Obrigado, pastora Neia. Tenho sido honrada neste lugar, amém. Sempre que a gente chega em casa da Escola Esther, a gente tem alguma coisa para falar. E uma das coisas que me cativou aqui na Koinonia é o carinho dessas obreiras, dessas ministras, sabe? Não tem uma terça que a gente sai daqui, pelo menos umas 5, 6. Algumas a gente não consegue, são quase 100 mulheres, né? Tem mulher aqui que a gente nunca se cumprimentou, porque não dá, é muita mulher, né? E acaba ali na porta, aquele tumulto, vai embora, marido esperando. Mas eu sei que tem umas aqui que elas não hesitam. Elas vêm aqui no banco me beijar, me abraçar, me dar um cheiro. E aí agora nessa última, uma vem me abraçar e dizer: pastora, eu estou orando pela tua vida desde o dia que a pastora Marinês colocou lá no grupo a sua fotinha. E eu sei que Deus vai te usar para falar com as mulheres aqui da Koinonia. Então não receba nenhuma palavra na sua alma. Receba tudo no seu espírito. Sabe por quê? Porque tudo que foi ministrado aqui, já houve uma cura em cima disso. A minha identidade, ela foi restaurada no Senhor. De uma outra oportunidade, eu vou trazer para vocês o que o Senhor ele fez na minha vida em novembro, através da vida da pastora Roseli Bambinetti, de uma outra oportunidade, amém? E você vai entender que é possível estar dentro da igreja e ainda ter lacunas na vida que o Senhor ainda não tocou. Eu não estou falando apenas, se você consegue entender, tá? No seu espírito, não é que pastor é melhor. Estou falando de uma pessoa que tem uma autoridade, uma pessoa que tem uma responsabilidade, que ainda existia algumas áreas que precisava ser tratada. E o Senhor, com seu amor que foi ministrado aqui, Ele nos libertou. E quando Ele viu que não tinha mais espaço de mim, aí Ele se apoderou por completo dessa casa. Amém? Que seja dessa maneira na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor?